Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espíritas no Ar. Depois de muito tempo em hiato postando vídeos antigos, esse ano eu me propus para a gente poder estudar esse livro, que é O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E ele é um livro muito interessante, que apesar dele ter sido começado a ser reunido em 39, no grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, ele traz questões muito pertinentes, na qual eu vou fazer um breve sumário aqui do que a gente vai estudar ao longo desse tempo. E hoje a gente vai falar a primeira parte sobre o espiritismo e a química. É um conceito muito grande, são perguntas e respostas nas quais eu tive que fazer um estudo exaustivo, que a gente aprende até no nosso ensino fundamental, mas eu tive que dar uma revisada porque muito se fala de prótons, nêutrons, núcleo, tabela periódica. Então, assim, parece que o espiritismo ele é simples, mas ele é uma aliança, né? Uma aliança entre a ciência, a filosofia e a religião. E aqui a gente vai falar especificamente sobre a ciência nessa parte. Então, a gente vai falar sobre o que é a ciência, o que são as ciências fundamentais, física, química, biologia. Depois vamos para as ciências abstratas, vamos falar sobre a filosofia, a cultura, a evolução, o que é o espiritismo, a fé. Então, assim, ao longo desse ano, eu vou estar gravando esses vídeos aqui sem cortes, né? Porque o jeito que aparecer aqui é o jeito que vai estar no YouTube, sobre essas questões. Então, este é o livro, tá? O Consolador. Vocês podem achar facilmente em PDF na internet, principalmente na página da FEB. Eu gosto do material da FEB, que é revisado por eles mesmos. E aqui eu fui fazendo minhas apontações, né? Meus apontamentos. Apontações não existe, meus apontamentos. Tô pensando em espanhol. E isso foram algumas das páginas das quais eu fiz essa pesquisa, né? Então deu 3 páginas e a gente nem chegou a falar sobre a matéria toda da química. Então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, né? Em 2 semanas. Então vamos lá. Eu tô até na página errada. Vamos lá. Estudo o Consolador. Se você aí na sua casa quiser pegar uma água para poder fluidificar, no final desse estudo a gente pode fazer uma prece, agradecendo aos espíritos que vieram aqui nos auxiliar nesse estudo. E eu gostaria de ressaltar que eu sou apenas uma estudiosa curiosa, eu não sou formada em química, eu não tenho pretensão de dizer as coisas a ferro e fogo. Os próprios espíritas falam isso, aqui no livro, que muitas coisas podem ter mudado, muitas coisas podem ter sido evoluídas. E lembrando mais uma vez que essa psicografia, esse material, ele foi começado a ser reunido em 1939, então muitas coisas já foram descobertas de lá para cá, muitos elementos químicos, enfim, a gente vai esmiuçar cada um deles. Hoje nós vamos, né, ver a primeira parte da definição do que é a ciência, as ciências fundamentais e 7 perguntas da parte da química, né? Então, vamos faltar mais 7 que a gente vai fazer nesse próximo vídeo. Bom, na definição do que é o livro, eu marquei algumas coisas importantes. Que ele foi psicografado pelo grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, e as pessoas estavam muito curiosas, né? Os estudiosos do espiritismo estavam muito curiosos em ter essas respostas. Então foi perguntado a Emmanuel, né? E o que seria o espiritismo? Na sua feição de consolador prometido, quais são os 3 aspectos diferentes? O científico, o filosófico e o religioso, e qual deles é o maior? Então, Emmanuel respondeu que é o triângulo da filosofia, da ciência e da religião, e a ciência e a filosofia elas estão ligadas às questões da Terra, porque sem elas a gente mal pode caminhar, né? E a religião está vinculada ao céu. Então, a ciência e a filosofia vinculam a Terra a essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, né? Muito estudo tem que ter sido feito e a gente vai ver que
São conceitos aqui estudados há muitos anos, ou seja, o quanto a ciência evoluiu e vai evoluindo, conforme a gente também vai se espiritualizando e tendo acesso a novos estudos e descobertas, como outros movimentos coletivos da natureza intelectual. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, eles ficaram perguntando, eles ficaram curiosos se o Espiritismo vai responder todas essas perguntas de maneiras, como soluções definitivas. E o Emmanuel falou muito interessante, disse que além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria, ou seja, a gente está num grau de evolução aqui na Terra de que não adianta explicar o que é uma partícula quark, que a gente vai ler mais aqui para frente, o que é para uma criança de 2 anos de idade. Então, nosso conhecimento, ele vai sendo expandido à maneira que nós vamos evoluindo, né? Além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria e as novas realidades do plano imortalista transcendem aos quadros do conhecimento contemporâneo, conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas, escapando, pois, a novas possibilidades de exposição em face da ausência de comparações analógicas. Ou seja, chega um ponto que a ciência não consegue responder certas coisas e porque não tem um título comparativo. Gente, o universo é ao mesmo tempo gigantesco microscopicamente como macroscopicamente. A gente não consegue definir muitas coisas ainda porque ainda faltam comparativos, né? Essas escalas milionárias, né? De números imensuráveis, né? Então é por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira, ou seja, até quando nos é permitido entender certos tipos de conceito, tá? E aqui eles não vão se deter no exame técnico das questões científicas ou no objeto das polêmicas da filosofia e das religiões, né, sobejadamente movimentados no bastidores da opinião, ou seja, a gente sabe que tem certos tipos de linha de pensamento, principalmente nas matérias humanas, de que são apenas opiniões, né, certos tipos de movimentos sociais, certos tipos de definições que ainda não tem uma resposta definitiva. Então a gente vai estudar aqui, como disse ele, na escola terrestre, sob a proteção misericordiosa de Deus. Então, eles foram fazendo essas perguntas e Emmanuel categorizou elas nesse índice que eu falei para vocês. E esse livro começou a ser psicografado em 1938 e acabou de ser lançado em 8 de março de 1940. Então, vamos lá. O que é a ciência? Tem o espiritismo absoluta, a palavra absoluta é muito importante, necessidade da ciência terrestre? Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Ou seja, não adianta a gente conseguir milagres científicos, descobertas científicas, se a gente não usar elas em prol de uma sociedade mais igualitária e mais justa. E a gente sabe que certos tipos de conhecimento, eles são usados, infelizmente, para o mal. Mais para frente tem um spoiler aqui de que se a radioatividade ela é parte da evolução ou não do ser humano. E isso a gente vai ver no próximo estudo, mas eu já sei a resposta. Se ela não for usada para o bem, né? Se ela não for usada para a melhoria dos povos, a cooperação e a fraternidade entre as nações. E a gente sabe muito bem que tem certos tipos de nações que são evoluídas
tecnologicamente, a níveis industriais e a níveis nucleares, assim, muito abrangentes, muito evoluídos, mas que no que tange a uma sociedade mais justa, com acesso à educação, acesso ao estudo, à saúde pública, à informação, ainda é muito deficiente. Então, vamos lá. Primeiro, 1.1. O que são as ciências fundamentais? Né? Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Primeira pergunta, o que é uma ciência fundamental? Porque eu lá fui buscar, já não me lembro. As ciências fundamentais buscam compreender os princípios básicos e universais da natureza e da realidade. Serve de base para outras ciências. O porquê as coisas acontecem. Então, aqui ele citou 5, né? A química, a composição das estruturas da matéria, a transformação, como sai de um estado para outro, o que é a tabela periódica, que a gente vai abrir aqui agora, porque é o estudo desse tema, né? A física, que estuda a matéria, a energia, o espaço, o tempo, as massas, né? Velocidade, enfim, essa parte da física aqui a gente vai ter que estudar bastante, porque eu era péssima. A sociologia, como se dão as relações sociais, culturais, institucionais entre os povos, né? A psicologia, o comportamento humano, os processos mentais, as emoções, as estruturas de personalidade, né? E a biologia, que são os seres vivos e os seus processos. Então aqui, gente, a gente tá numa parte muito inicial do processo vital, tá? A gente vai a fundo aqui. E para quem não sabe, o planeta Terra, ele passou por um processo evolutivo de bilhares de anos, mas foi em cooperação entre espíritos superiores, tá? Em nome de Jesus Cristo, que é o governador do nosso planeta, que fizeram com que certos tipos de elemento, os principais, hidrogênio, oxigênio, todos os outros que a gente vai ver aqui mais pra frente, fossem criados, fossem evoluídos. Então, assim, não teve uma explosão que saiu do nada. O planejamento da Terra foi feito e está sendo feito de acordo com leis divinas, leis superiores, espíritos superiores, né? Então, aqui ele fala que a química e a física estudam a ação íntima dos corpos, né, na ciência. A psicologia e a sociologia examinam a paisagem dos sentimentos, dos problemas sociais, né, seria a ciência intelectual. E no centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida. Ou seja, a biologia ela é muito importante para que a gente estivesse onde a gente está aqui hoje, né? Obviamente, nós viemos de um pai e uma mãe, né? Então essa seria a diferença entre as ciências fundamentais e as ciências aplicadas. As ciências aplicadas, elas buscam soluções para essas ciências fundamentais, a medicina para a cura, a engenharia para a criação da sociedade, né, dos nossos moradias, enfim, o jornalismo, como eu sou uma jornalista, para estudar e enviar e informar as pessoas do que está acontecendo, né? Só que até agora a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra, ou seja, a gente entende apenas a concepção da vida como um ato mecânico, né? Mas a gente sabe muito bem que ela remonta desde a esfera espiritual, quando um ser ele vem para esse plano, né? Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com suas demonstrações sublimes, compreendendo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas de existência. E aí a gente volta sempre naquelas perguntas filosóficas. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Então, essas perguntas a ciência ainda não responde. Ela responde de maneira material, né? O que somos, do que fomos feitos, mas para onde vamos, por que viemos, isso o espiritismo pode nos responder. Então, essas são as diferenças das ciências fundamentais e aplicadas. Então, agora a gente vai entrar na parte da química. Gente, eu gosto de anotar e rabiscar. Esse é o meu caderno, isso é o que a gente vai estudar hoje.
até esse item aqui, ó. Então, nós temos mais 3 páginas aí para a gente poder estudar as perguntas e as respostas. Vamos lá, o que é a química? No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Os prepostos de Jesus, ou seja, o que é um preposto? Já começou por aí. Uma pessoa que designa outra, né? Ou seja, um advogado que representa uma pessoa, ou seja, espíritos superiores que representaram a vontade de Jesus no planeta Terra. Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano. A gente não consegue entender isso, mas existem forças agora atuando para que, por mais que sejam explicados cientificamente, o ar, o oxigênio, a gravidade e tudo isso matematicamente e graficamente, enfim, todos os meios que a gente consiga imaginar, existem forças no plano espiritual trabalhando para que essa realidade científica seja possível, né? Cooperaram com o homem no esforço do seu aperfeiçoamento, ou seja, não caiu do céu uma ideia. Muitos espíritos aqui na Terra, né, muitos das descobertas feitas foram inspirações dos espíritos superiores que estiveram ali nos impulsionando para que a gente pudesse entender uma fórmula química, para que a gente pudesse entender uma lei física, para que a gente pudesse entender um conceito matemático, não tirando o mérito desses estudiosos que trouxeram também de outras vidas esses conhecimentos estavam latentes, mas foram muitos inspirados e ajudados pelos espíritos superiores que nos ajudaram no nosso processo de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Foi o que a gente falou. A Terra não foi criada do nada. Não foi uma explosão. Tem a sua razão de ser cientificamente, sim. Mas o nada não cria nada, né? Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza. Copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura reduzindo os valores químicos sem lhe apreender a origem divina. Então, nós temos 118 elementos químicos conhecidos atualmente. 94 ocorreram naturalmente na natureza, ou seja, através de observação do homem, que foi entender que o H2O seria a partícula de hidrogênio com a de oxigênio, que se transformou em água, e 24 sintéticos, né, que foram produzidos em laboratório. Então, olha como a gente conseguiu evoluir. Nós criamos elementos químicos. Tá, e você pode se perguntar, o que é um elemento químico? Aí a gente vai abrir a tabela periódica, né, se o meu iPad deixar. Então tá, vamos lá, abrindo a tabela periódica, se a gente não lembra o que é uma tabela periódica. Aqui estão os elementos. Ué, gente, por que não tá grande? Passando por dificuldades, mas acontece. Isso aqui não vai ser editado. Ah, eu não sei porque tá assim. Queria esconder um negócio aqui, mas eu não tô conseguindo. Enfim, aqui está a tabela periódica dos elementos, tá? Nós temos o primeiro, que é o hidrogênio, que é um não metal. Aqui no fundo eu lembro que nós tínhamos os gases nobres em azul, o hélio, neônio, argônio. Nós temos os metais alcalinos, o lítio, o sódio, o potássio, que é o K, que eu lembro disso na escola. E aqui nós temos o que é o ferro, um exemplo. Nós temos o número de massa atômica, o número atômico dele, que é aonde ele está disposto na tabela periódica. O símbolo químico dele, que é o Fe. E os estados de oxidação. Então, nós temos outros metais de transição, propriedades químicas desconhecidas. Muitos ainda estão sendo descobertos. Gente, isso aí é para sentar e estudar,
tá? Porque se a gente pensar em número de massa, em elétron, próton, nêutron, que a gente vai entrar mais aqui pra frente, fica um pouco difícil a gente estudar esse livro sem pesquisar. Então, eu tive que pesquisar. Então, aqui tá a tabela periódica dos elementos, tá, gente? Se você nunca viu uma tabela periódica, o ar que a gente respira vem de um gás nobre. Não. Vem de um não metal, que é o hidrogênio. E o oxigênio tá onde? Não metal também. São não metais, tá? Ele tava lá longe. Então, assim, nós temos transformações químicas. Nós temos estados líquidos e gasosos. Então, assim, muitas coisas químicas acontecem microscopicamente enquanto a gente tá só vendo uma água parada num copo, né? Então, ele perguntou das substâncias da Terra, né? Agora eu tenho que voltar aqui para ver onde a gente parou. As substâncias na Terra são tipos de matéria em composição definidas e propriedades próprias, formadas por uma única espécie química. Exemplo, a água, que é o H2O, que é composta de 2 ou mais, né? O oxigênio, que é simples, e que é um elemento, que é o O2. A água H2O, ou seja, tem um oxigênio, dois hidrogênio e um oxigênio, né? E o etanol, que é o álcool comum, que é um exemplo de C2H5OH. E aí a gente vai se lascando nesse processo, porque a gente tem que estudar essas transformações químicas. Tá. Então, no campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Sim. Tanto na parte das transformações químicas, né? De como esses materiais, né? Esses itens da tabela periódica se reagem entre si, como na descoberta deles, né? Então tá, pergunta número 4, nós vamos até a 7, tá? Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 milhão as substâncias da Terra. Agora, nas substâncias da Terra, que eu tinha visto no meu estudo, é incontavelmente e imensuravelmente. Porque a água, que é o H2O, tem a sua propriedade fixa. Mas se você misturar um hidrogênio com outro oxigênio, com um lítio, com um sal, você vai criando novas coisas. Isso aqui só fui eu falando elementos químicos, tá? Mas existem milhares e infinitas possibilidades de terem substâncias na Terra, né? Que podem ser reduzidas aproximadamente como originária de 90 elementos. E agora a gente já sabe que são 118 e 94, ou seja, 4 outros depois foram descobertos. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Aqui ele responde o seguinte: a química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação de valores educativos com vistas à investigação da natureza científica no mundo, ou seja, tabela periódica. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. Ou seja, gente, tudo é ciência, tudo é transformação, tudo são elementos químicos, mas sempre volta para a verdade espiritual, porque vai chegar uma hora que a gente vai buscar uma resposta e tem até a partícula de Deus, isso já está sendo estudado. Tem que ter uma maneira de explicar, e a gente ainda não consegue explicar agora e vai vir para a verdade espiritual, como a sua fonte de origem. Aqui ele falou sobre os átomos. O átomo é a substância menos indivisível, mas ela não é a menor substância ainda que existe. Isso a gente vai ver mais para frente. A gente falou das substâncias na Terra e eu fiquei pensando aqui, o que não é uma substância química? E isso é uma curiosidade, porque eu fui pesquisando, né? O ar não é uma substância química, por quê? Porque ele não tem uma composição fixa, tá? O ar não é só
oxigênio, ele é 21% de oxigênio. Nós temos o nitrogênio, que é 78%, o argônio, 0,93%, o dióxido de carbono, que é 0,04%, mais o vapor de água, mais a poeira, mais outros gases. Então, assim, nem o ar é uma substância fixa. Então, imagina todas as outras substâncias que existem na Terra. O átomo é 100 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Então, só pra gente entender... E esses meus cabelinhos aqui, gente... Descolorir o cabelo é isso. Fica um monte de cabelinhos voando aí. 100 mil vezes menor. Ou seja, a gente está falando de coisas microscópicas. Até agora já foram catalogadas mais de 100 milhões. Aqui falou 1/4 de milhão de substâncias na Terra. Já foram catalogadas mais de 100 milhões. Esses dados são do CIS Registry, que é um banco de dados científicos dos Estados Unidos, quando toda vez... uma nova substância é criada, ou uma nova substância é descoberta, ou uma nova reação química é feita, né? E essas substâncias, elas podem ser naturais ou sintéticas, como a gente falou. Por exemplo, as sintéticas, as naturais a gente falou, né? O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio. Mas as sintéticas, os medicamentos, os plásticos, as ligas metálicas, os compostos industriais. Gente, o medicamento nada mais é do que uma reação química de diversos outros itens desses básicos da tabela periódica, que depois de muitos testes foram feitos um paracetamol, né? Então, elas são substâncias infinitas, pois os átomos podem se combinar de inúmeras formas. E são compostos orgânicos, especialmente os baseados em carbonos, que têm combinações quase ilimitadas. Gente, então assim, a minha cabeça já deu até um nó. Continuando essa resposta, que a gente pode reduzir ainda mais as fontes de origem, ou seja, do átomo para o átomo, do átomo, do átomo, do átomo. Aliás, em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no campo dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. É o primeiro da tabela periódica, como a gente viu. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, ou seja, sem o hidrogênio não tem nada. Constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria e de suas expressões rudimentares. E aí agora a gente falou do átomo, ele falou aqui de um elétron. Quem lembra o que é um elétron, o que é um próton, o que é um nêutron? Então aqui nós temos as estruturas das células. As células animais e as vegetais não são as mesmas, até porque nós não somos plantas. Mas aqui nós temos uma estrutura celular, que temos o citoplasma, o lisossoma, a mitocôndria. Eu não lembro direito mais o que são essas coisas, gente. Então, a gente vai ter que estudar a fundo. Complexo de Golgi. Gente, eu lembro que eu estudei isso no ensino fundamental. Isso aqui é o básico do espiritismo, tá? E a gente ainda tem que estudar muito para poder entender. Aí alguém vem perguntar, por que o espírito não sopra o número da Mega Sena? Porque a gente não consegue nem entender isso. Então, aqui nós temos dentro de uma estrutura celular todas essas coisas, a membrana celular que está envolvendo essa célula, e dentro do núcleo que nós temos prótons, né? Prótons e nêutrons. Os elétrons estão fora do núcleo, até onde eu sei. Então, ele falou do elétron. O elétron é a parte negativa, tá? É isso. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Então, olha só, o átomo não é a menor unidade da matéria, pois é composto de partículas subatômicas. Eu achava que o átomo era indivisível e era a menor estrutura dentro do que se pode entender como algo material. E não. O núcleo é composto de prótons e nêutrons, né? Isso que eu falei para vocês agora, mais o elétron que está fora do núcleo, que é a estrutura do átomo. O átomo não é a menor unidade, pois é composto de partículas subatômicas. Os prótons e os nêutrons são formados por partículas ainda menores, que são os quarks. E dentro desses quarks nós temos o up, down, charm, etc. Eu fui vendo uma pergunta na outra. Então, assim, uma resposta dessa, gente, é para esmiuçar e ir pesquisar e estudar,
né? A quinta pergunta, que eu já fui pesquisar de novo. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações da espiritualidade? Lá vou eu pesquisar o que é um movimento browniano. Foi descoberto em 1827. 1827, gente, você sabe o que é um movimento browniano? Eu, em 2026, não sabia o que era, eu acabei de descobrir. Por Robert Brown, que estudou os grãos de pólen na água, ou seja, é um movimento aleatório e irregular de partículas microscópicas quando estão suspensas em um fluido, líquido ou gás, ou seja, a gente vê coisinhas voando. Eles perguntaram se aquilo ali são manifestações da espiritualidade ou se é apenas científico. E essa descoberta fez com que fosse a prova experimental da existência dos átomos e das moléculas. O movimento browniano foi provado matematicamente em 1905 por Einstein, ou seja, tem uma fórmula matemática que explica o porquê as partículas ficam voando em fluidos de líquido ou gás. Então ele quer saber se existe influência espiritual para fazer essas partículas voarem. Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atrações moleculares, ainda não poderemos ver propriamente manifestações de espiritualidade como princípio de inteligência, ou seja, aquilo ali são só átomos se agitando entre si. Mas fenômenos rudimentares da vida em suas demonstrações de energia potencial na evolução da matéria. Tá. Vamos lá. Questão número 6. Falta 6 e a 7 para a gente terminar esse estudo. E já é muita coisa. Gente, façam a pesquisa aí na casa de vocês, tá? Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com Cristo nos primórdios da organização planetária, ou seja, a Terra foi criada por Cristo, de novo dito aqui, encontraram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre, ou seja, tudo começou no protoplasma. O que é um protoplasma? Um conteúdo vivo da célula, que ele é composto de água, proteínas, lipídios, carboidratos, íons, sais minerais, ácidos nucleicos, enzimas, ou seja, os espíritos criaram tudo isso. Dentro do protoplasma ocorrem as reações metabólicas, o transporte de substâncias, a produção de energia. Gente, quando a gente come alguma coisa, o nosso corpo absorve, o nosso corpo que tem ferro, oxigênio, hidrogênio, água, tudo isso que está no universo. Existem reações químicas, existem trocas de energia acontecendo. Então, para cada uma dessas coisas, um espírito pode ter sido designado, pode ter sido, isso aqui sou eu, fazendo minha suposição, para ter criado a proteína, um lipídio, um carboidrato, ou seja, tudo isso não é do nada, tem uma explicação. Então, neles ocorrem as reações metabólicas, o transporte de substâncias, a produção de energia, o crescimento e divisão celular, respostas a estímulos, ou seja, o protoplasma já foi chamado de substância da vida, né? Hoje em dia, esse termo não é tão usado, eu vi aqui na internet, que na biologia moderna é chamado de citoplasma ou de organelas. Tá. Então, tudo começou no protoplasma. E vamos para a questão número 7, que é a última. Existe uma lei de progresso para a individuação química? O que é a individuação química? Quando algo deixa de ser matéria e passa a ser coisa química? Essa é a pergunta. O conceito é usado em contextos filosóficos da química, para explicar o que é a origem da vida. A individuação química é um processo no qual uma substância química passa a existir como um indivíduo distinto, com composição, estrutura e propriedades próprias, separando-se do meio ao redor.
Ou seja, os átomos e moléculas se organizam, eles se ligam de forma estável e eles passam a ter entidades químicas próprias. Ou seja, por exemplo, se a gente misturar água e óleo, a água não vai se misturar com o óleo porque cada uma tem a sua propriedade química diferente. Talvez uma massa diferente, que eu me lembre. E a água que o óleo não se misturam, ou o processo químico sintético, por exemplo, que é o eteno, que vira polietieno, né? Ou o H mais o O, que vira H2O. E aqui eu fui pesquisando, no círculo industrial, nós temos a amônia, que é o nitrogênio, 2 nitrogênio mais 2 oxigênio, que vira NH3, que é uma base de fertilizante, ou seja, um oxigênio é só um oxigênio, mas se ele se junta a uma molécula de hidrogênio, ele vira água, ou seja, as propriedades em si mudam, né? Então tá, existe uma lei de progresso para essa individuação química. Na conceituação dos valores espirituais, a lei de evolução para todos os seres, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas. Anímico é algo que manifesta sua vida interior. Sendo justo observarmos que no círculo industrial, a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, né, como a gente falou isso da amônia, que é a base para fertilizante, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra um novo ciclo vital na ascensão para o seu destino. Gente, é muito complexo, mas eu espero que a gente possa ter aprendido alguma coisa hoje. No estudo da semana que vem, olha as outras perguntas que vão ser feitas. Tem diferença entre a química biológica e industrial? A radioatividade opera a destruição ou evolução da matéria, né? Como devemos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Lavoisier, pelo que eu me lembro. Então, nós temos... As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Gente, nós temos perguntas também que vão ser interessantes no próximo estudo. Então, vamos continuar juntos. Esse foi bem complexo de ser estudado. Eu anotei 3 páginas aqui. Se eu falei alguma coisa errada, que venha algum químico aqui, por favor, me corrija. Se você tiver alguma outra curiosidade ou apontamento, faça, por favor, porque eu estou aprendendo. E aprender é isso. Estudar, errar, acertar, evoluir. E é para isso que a gente está aqui na Terra. Esse foi o estudo de hoje, dessa semana, o primeiro do nosso ano. Eu tô muito contente de estar aqui. E eu queria agradecer a oportunidade dos espíritos poderem me dar essa chance de estar aqui estudando com vocês. E eu queria fazer uma breve prece agradecendo a todos os espíritos grandiosos e com a permissão dos espíritos superiores que fizeram com que todo esse material pudessem chegar até nós hoje, por todos os estudiosos que fizeram seus apontamentos, as suas observações, por toda a evolução da ciência terrestre que fizesse com que a gente tivesse boa comida, boa habitação, medicina disponível, e que com o nosso aperfeiçoamento moral nós possamos cada vez mais cooperar uns com os outros para sermos uma sociedade mais fraterna, evoluirmos mais em moralidade, ajudando uns aos outros, sendo que os fortes sempre devem ajudar os mais fracos ao invés de oprimirmos os povos. Uma vez isso se desaparecerá da terra quando formos espíritos mais evoluídos e esclarecidos. Amém. Obrigada a todos pela companhia de vocês e semana que vem a gente se vê nesse mesmo lugar estudando esse mesmo material. Todas as quartas-feiras esse vídeo vai ser postado no canal do YouTube Espíritas no Ar. Beijo, fiquem com Deus e obrigada pela companhia.